Boa noite, gente. Está no ar o seu Conversa de Corretor, que hoje está simplesmente fantástico. Eu estou te esperando aqui, ao vivo. Hoje o Conversa de Corretor vai acontecer de modo bem diferente e inusitado, pois eu estou aqui em uma das salas do Tropical Açaí, que também é um negócio meu. E hoje nós vamos conversar sobre saúde e trabalho. Eu vou estar chamando já a Suelen Macedo, que é corretora de imóveis, atua aqui na Grande Paraíba, né, ali em Bananeiras, que tem uma história belíssima, de garra. Eu sou apaixonada pelas mães. Gente, eu tenho uma admiração especial por mães, e ela é mãe. E justamente por ser mãe que ela de repente se identificou com essa profissão, com esse trabalho que é realmente encantador. E o Conversa de Corretor é isso, né? A gente conversa sobre tudo e sobre muitas coisas com o nosso cliente. Estes últimos dias têm sido dias que a saúde tem me feito refletir várias vezes. E hoje eu quero conversar com a Suelen Macedo, que também é corretora na Remax. E assim, esse espaço, gente, não é um espaço apenas na Remax, tá? É um espaço aberto para corretores de imóveis, você que é consultor imobiliário. Entre em contato comigo, entre em contato que a gente vai fazer lives e vamos bater aqui um papo, trazer para os nossos clientes, nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, assuntos que são pertinentes no dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre como a Suelen se cuida, né, para ter os insights, para ser ativa, para estar empoderada como mulher que atua no mercado imobiliário. Então é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar aqui hoje. Su, aparece aqui novamente para que eu possa te chamar. Você que está aqui online, pega o aviãozinho e envia para as pessoas que precisam hoje receber um pouco mais de ânimo e ver histórias como a dela, para que você possa estar caindo aí nas atividades físicas. Hoje eu estava conversando com ela e dizendo assim, não é por beleza, né? É por saúde. E esse é o nosso foco. É por ter vários insights, é por estar antenado na nossa profissão, que a gente vai em busca de estar realmente assim ativo, né? Fora as possibilidades de network. Gente, eu tô falando muito aqui, falando muito sozinha, né? Então, Su, chama aí, deixa eu ver como é que eu faço para te chamar. E a gente já vai bater esse papo aqui, bacana, com a Su. Su, você... Deixa eu ver aqui, você... Te chamar. Recebeu o convite? É assim, quem sabe faz ao vivo, né? Oi, Su! Deu Oi, tudo certo com a conexão, né? sim, tudo bem. A gente quase que vinha gêmea, minha gente. Eu botei um Oi, filtrozinho aqui e a roupa olha ficou um pouquinho mais só. azul, viu? Amém. Então, gente, Se deixa eu chama apresentar aqui para sintonia. vocês, hein? Isso se chama sintonia. Né? Tá certo, tá certíssima. Suelen Macedo, corretora de imóveis hoje. Hoje ela está como corretora de imóveis, é casada, tem 2 filhos. Suelen era de uma pessoa, se mudou para Natal, uma terra que eu tenho muito carinho, viu, Su, por ter familiares lá. Pois é, Suelen tem 2 filhos e nessa temporada de ser mãe, gente, mãe não fica sem fazer nada em casa não, mãe tem muito trabalho, né, Su? E aí Demais. ela se dedicou à família, a cuidar do esposo, dos filhos. E logo quando eu comecei a live eu falei sobre isso, sobre a admiração que eu tenho
pelas mães. Eu ainda não sou mãe, mas acompanhei um pouco de duas gestações de pessoas minhas queridas, que foi a minha prima e a minha irmã. E assim, realmente não é fácil, né? É o dia a dia. Isso. E nessa jornada profissional, eu quero que você também nos conte. Só um minutinho, deixa eu só fazer as honras de lhe apresentar. Ela começou a trabalhar como assistente administrativo numa escola de concursos, que dá treinamento para concursos. E alguém falou que ela tinha perfil para atuar na área imobiliária. E não é que a danada tem mesmo. E é isso que a gente vai conversar hoje. Eu vejo os stories dela, ela muito ativa, malha cedinho, às vezes nem tão cedo, mas ela tá ali marcando o ponto dela e ela vai falar sobre esses pontos, né? É normal, E Su. A gente não precisa ficar nervosa, a live começa a fluir e é aquela conversa bacana que a gente teve hoje de manhã, que a gente vai ter aqui agora e falar sobre os cuidados que nós, como profissionais, como mulheres e até mesmo você, homem, precisamos ter para o nosso dia a dia. Vai lá, Su. e Oi, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a Alana por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui batendo um papo com vocês, especialmente sobre esse assunto, né, que é tão importante hoje em dia, que é a gente cuidar da nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Hoje em dia faz parte da minha vida assim, de forma que quando eu não consigo praticar a minha atividade física, meu dia já começou Já assim mesmo. ruim, não é o mesmo. Eu já fico com essa lacuna. Então assim, eu vou falar como o exercício, a atividade física entrou na minha vida. Eu sempre gostei de academia, de fazer musculação, desde novinha, meus 16 anos. E depois eu tive meu primeiro filho, engravidei jovem, tive meu primeiro filho aos 19 anos. E voltei ao meu corpo rapidinho, era muito jovem e continuei com as minhas atividades físicas, mas era jovem, né? E Aí o metabolismo ajuda, né? o metabolismo Mas ajuda. você é jovem, doutora. Você tem 30 e 36. poucos anos. Pois é, mais nova do que eu. Imagina, você tá me colocando medo, viu? Ou seja, quando eu Não, engravidar, não vou voltar tão fácil assim, não é? vai sim, porque hoje em dia a gente já tem outra mentalidade. E Tá. aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, há 11 anos atrás, eu tinha 25 anos quando ele nasceu. E aí, eu já estava me sentindo mais cansada, mais indisposta, sabe? E aí, eu fui vendo que não era isso que eu estava querendo para mim. Tinha deixado de lado a atividade física já há uns 2 ou 3 anos, tinha largado. E eu, como sempre gostava, sentia essa lacuna, né, dentro de mim. Até que um dia, em uma consulta de rotina, eu descobri uns nódulos mamários e, graças a Deus, foi benigno, fiz a cirurgia, retirei. E daí por diante, eu teve aquele start, né, para voltar à prática de atividade física, ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. E daí eu não parei mais, fui praticando corrida, crossfit, a musculação que eu sempre gostei desde lá de trás. Eu nunca deixei de fazer e virou um hábito. Para mim, a atividade Tu, física faz. me fala uma coisa. Como hoje você encaixa esse hábito que você criou, né, ali quando você estava depois do seu segundo filho, como você encaixou esse hábito no seu dia a dia? Porque assim, vamos concordar aqui nós duas, tem dia que a gente não acorda tão bem, né, para praticar E atividade física, a gente não tá afim, a gente tá indisposta.
Não Isso. é preguiça, ou é, não sei. Mas Eu acho assim, que tem assim, dias que os nossos hormônios não nos ajudam, olha, né? Como é que isso. você pensa para que isso seja realmente diferente? Outra coisa, eu gostaria que você que está aí nos assistindo, tanto compartilhasse com outras pessoas, como também mandassem suas perguntas para que a gente possa ser útil na sua vida, porque a intenção do Conversa de Corretor é essa, é trazer ajuda e utilidade para quem está nos assistindo. Então, fala assim, E como é que você encaixa isso na sua rotina e como é que a prática das atividades físicas e com o cuidado que você tem com a sua saúde te ajuda no trabalho? pronto. Eu queria também falar um pouquinho aqui, Alana, que quando eu morava em João Pessoa, e eu me mudei para Natal, eu passei um tempo sem trabalhar, que foi exatamente quando meu segundo filho nasceu, era pequeno, e aí eu precisava cuidar dele, da casa, enfim, as coisas que nós mulheres que somos casadas, mães, sabemos que precisamos administrar. E daí eu fui me acostumando com isso, com essa rotina, e fui ficando ociosa, sabe? Tipo, deixava o menino na escola, voltava para casa, às vezes começava um curso e não dava tanto foco ao curso, mas é, isso foi prejudicando a minha mente, sabe? Eu estava Tá, pode ficando. fluir, né? Que eu vou só pegar uma aguinha aqui, tá? Pode ir conversando Tudo aí que eu bem, vou... muito bem, hidrate-se. E aí, pessoal, eu fui ficando ociosa e tipo, passava a manhã perdendo tempo, com muita procrastinação. E daí eu vi que isso não, eu não estava indo para um caminho que ia de acordo com o que eu queria para minha vida. Eu queria uma casa que a minha casa, a nossa primeira casa e maior casa somos nós. Então a gente precisa cuidar da nossa casa interior, né? Que nós somos uma máquina e se a gente não cuidar, vai desmoronar. É E daí verdade. então eu descobri esses nódulos no mamários, fiz a minha cirurgia e voltei com tudo para a minha prática de atividade física. E daí começou a mudar. Porque aí, quando eu deixo a escola, eu já acordava, eu já tomava banho, eu já botava a roupa da academia. Isso aí virou, tipo assim, era uma rotina. E eu me sentia bem após a atividade física. Eu me sentia mais útil, eu me sentia mais, como é que eu posso dizer assim? Eu tinha Mais função, viva, sabe? Mais viva, exatamente. Pelo disposta. menos disposta, eu cuidei de mim. E daí eu não parei mais. Comecei a praticar corrida, foi outra atividade física que eu me apaixonei. Comecei a praticar corrida de rua. É uma coisa que eu aconselho a todo mundo. A uma caminhada, sabe? É uma sensação maravilhosa quando você cruza aquela linha de chegada, sabe? Você caminha, você corre um pouco, caminha, para, mas depois que você passa aquilo ali, você tem a sensação de dever cumprido. Você pode ter chegado em primeiro lugar, você pode ter chegado em último lugar, mas você cumpriu o seu acordo com você mesma. Isso é tudo que eu Fantástico. acho. A sensação, né? A sensação. E aí, Alana, eu, meu cunhado, na época lá em Natal, me convidou para trabalhar com ele em um curso preparatório. O curso é online, então era 100% online, tudo eu resolvia de casa, era home office no computador. Então, antes da pandemia, eu já estava acostumada a trabalhar de home office. E sempre praticando a atividade física e cuidando da casa e do meu trabalho, até que surgiu a transferência do meu esposo para Bananeiras. E aí já foi aquele choque. Eita, meu Deus, interior, como vai ser minha academia lá? Mas Deus é tão maravilhoso, tão perfeito em tudo, que essa transferência dele, eu tenho, foi como
É, das São experiências, propósitos, né? um propósito que Deus tinha preparado para a nossa vida. A academia é praticamente na rua do condomínio que eu moro, muito pertinho, 800 metros, já para ir a pé e voltar tranquilo. Meu esposo também começou a praticar, ele sempre gostou de praticar corridas, atividades de rua, futebol, pedal, mas ele começou a gostar da musculação. E aí, quando você tem um parceiro, quando você tem uma amiga, um colega que está naquela sintonia com você, tudo também Verdade. vai fluir. Tem até uma amiga minha que está online aqui, Tabata Veloso, que foi uma das pessoas que pegou assim na minha mão e vamos embora e até hoje não largou ainda, viu? Muito bem. É desse tipo de amizade que a gente tem que manter por perto. Porque só quer o nosso bem. Até falando nisso, eu tenho um grupo com minhas amigas, né? E aí, às vezes, eu ficava falando assim: já beberam água hoje? Sei que, gente, vamos beber água. Vocês já tomaram quantos litros de água vocês já beberam hoje? Só que às vezes eu achava que eu estava ficando um pouco chata, sabe? Tipo assim, essa menina tá ficando muito É nada. fissurada, É não. Isso é bom sabe? demais. Exatamente. E aí, academia, voltando para o assunto, a academia aqui perto tem uma academia maravilhosa. E aí a gente tem essa rotina de todo dia acorda, café, academia e pronto. Aí tem aqueles dias que você falou, né? Que são os dias que, às vezes, pelos nossos hormônios, a gente se sente indisposta, ou não dormiu bem, teve uma noite de insônia, tem um filho. Eu acho assim, sabe? Depois que a gente cria o hábito, quando a preguiça chega, que a gente deixa ela nos vencer naquele dia, eu espero que você passe por isso. A gente se sente muito. Eu me sinto, eu vou falar por mim, né? Eu me sinto com uma sensação de frustração muito grande. Porque depois que o seu dia começa, as suas prioridades vão estar sempre à frente da atividade física. E aí você chega à noite, exausta, cansada, tem que fazer atividade, ajudar o filho com a atividade da escola, ver alguma coisa da rotina da casa, o que tem que comprar, o que tem que fazer, tem que ir no supermercado, algum curso que Verdade. você tem que fazer. E aí, atividade física, você já perdeu, você já. Então, eu botei isso na minha cabeça, que a minha primeira atividade do dia é acordar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade da minha família, pedir que Ele me livre, né, das armadilhas que viajam do dia a Sim. dia, fazer café, vestir meu calçado. Essa semana eu até estava conversando com uma amiga minha que também está aqui na live, a Cris. Eu digo, eu vou passar minhas atividades para amanhã. Eu acho que eu falei com vocês isso hoje também. Porque, assim, a minha rotina matinal, tipo, eu começando ela bem, eu me sinto mais disposta durante o dia. Mesmo assim, se eu fizer atividade à noite, mas se eu começar a minha rotina pela manhã cedo, assim, as coisas fluem. Por quê? Porque eu tive tempo de fazer aquela preparação, de pelo menos organizar a base, sabe? Agora, se eu começo um pouquinho depois, se eu fujo assim, dou vazão à questão de vou dormir mais um pouquinho, porque na realidade aqui eu tenho uma rotina um pouco mais puxada devido ao açaí, né? Eu tenho um açaí com meu esposo. Hoje quem toca é ele sozinho e ficou bem determinado isso. Por isso que eu tô aqui, tendo tempo de estar conversando com você e a gente poder fluir sobre outros assuntos na vida, dentro da nossa profissão, né? E a nossa profissão, ela é uma profissão que exige muito da gente, organização, disciplina, senão a gente não anda, né? A gente precisa fazer posicionamento, a gente precisa fazer captação, a gente precisa falar com o cliente, enfim, a gente precisa estar disposto para ouvir também, né? E a atividade física, quando eu estou com ela regularizada, não só a atividade, mas a saúde em si, tipo, eu consigo me alimentar bem, porque quando a gente come uma besteirinha, não estou dizendo que a gente vai viver, gente, fazendo tudo 100%. Um dos assuntos, né, sobre o que a gente estava falando hoje é sobre o feito melhor do que o perfeito, né?
em que uma das conscientizações que eu tenho hoje é que eu não preciso de um corpo de blogueira, eu preciso apenas de saúde. Então, assim, é isso, esse é o foco principal, né? Eu tá É, com meu triglicerídeos em dia. só para, né, o que eu, na minha visão, eu acho que a atividade física, ela não é para você emagrecer. A atividade física, ela é para você cuidar da sua saúde. E o emagrecimento vai vir por consequência. O corpo bonito, o corpo mais esbelto, ele vai vir, mas é por consequência, é o bônus, o plus. É A o atividade bônus, gostei. é o bônus, né? A atividade física, ela existe para cuidar da sua saúde, enfim, para o diabético viver melhor, para aquelas pessoas que têm a genética com as taxas alteradas. Tem gente, a gente sabe que colesterol, triglicerídeos, às vezes a pessoa é bem E magrinha, depois mas dos 30, né, amiga? Parece que o negócio pesa mais, né? exatamente. Exatamente. Depois dos 30, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó, precisando colágeno de tudo. Mas é isso. É a vida. A gente está aqui para se cuidar, para correr atrás da nossa saúde. A saúde, para mim, hoje em dia, é a minha riqueza. Eu acho que Ô, Su, o ambiente mais sagrado da minha vida hoje, o lugar, é a minha mente e isso. o meu corpo, o meu E físico, ajuda, não né? A questão a de, minha por exemplo, você saúde. está fazendo atividade, vai liberando ali as Endorfina, endorfinas, irarará, né? Me fala exatamente. uma coisa, com essa rotina aí em Bananeiras, né? Que é um pouco frio. De manhã, mulher, como é que faz? Pois é, isso que eu ia te falar. Eu me mudei para cá bem no inverno, em julho. Mas eu estava tão assim. Você sabe que a mudança ela provoca muitas sensações, inclusive de descobertas, né? E aí tem dias que realmente é difícil, mas eu acordo, tomo meu banho morno, visto o casaquinho e vou. Lá, 5 minutinhos que chegou lá, já esquenta e vai embora. Mas eu também queria avisar que, tipo assim, às vezes eu me saboto, eu me auto-saboto. Tipo, tá frio, eu acho que hoje eu vou mais tarde. E aí, no dia que eu deixo para ir mais tarde, eu não vou. Porque a academia eu posso deixar para ir mais tarde, ok. Mas as outras atividades eu não posso deixar para depois. Então, E aí elas como eu já, atropelam, né? exatamente. Então, como eu já tenho depois outras atribuições, outras funções, vai ser muito difícil eu conseguir encaixar a academia depois. Então, aí vem aquele sentimento que eu já falei, fico frustrada, me culpo, porque até o que a gente estava conversando essa semana lá na imobiliária, né, que são os sentimentos da autorresponsabilidade e da culpa. São sentimentos que andam ali juntos, tipo como amor e ódio. Se você é autorresponsável e você falha ali em algumas, vem o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é muito ruim. Verdade. Então, assim, Eu, 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 eu já fiz, eu sei como eu me sinto quando eu me auto-saboto. Então, quando eu digo assim, eu passo 5 minutinhos que eu digo, não, não vou agora não. Aí vem aquela coisa, você vai se arrepender. Aí eu, puf, levanto e vou embora. E aí venho já com a sensação de dever cumprido, que é maravilhoso, que todo mundo sabe que Olha, quando a gente deixa eu falar uma coisa que eu determina fazer, sim, sim, só fazer um parênteses aqui com todas as mulheres e homens que estão nos assistindo, para vocês verem como é pertinente, né? Essa questão de que não é só quando você falou agora, como você se sente, eu também me sinto assim. Se eu não fizer, se eu não me levantar, se eu não for, se eu deixar para amanhã, se eu não iniciar, depois eu vou ficar me culpando. E esse sentimento de culpa ele traz mais coisas ruins do que boas.
E o bom de eu e você estar aqui compartilhando é para que algumas pessoas que estão nos assistindo saibam que é da nossa vida, é normal que É aconteça normal. isso. Agora, é normal e é pertinente que a gente tenha consciência e aja, não é verdade? Exatamente. Assim, Essa eu acho que conscientização. eu vi essa semana no Instagram, é que agora me falhou a memória. É um Reels que tá rodando que, tipo, eu acho que fala assim que o investimento mais importante que a gente deve fazer na vida da gente é cuidar da gente mesmo. O investimento mais inteligente. E eu Isso, super concordo. A nossa saúde, Alana, ela não tem que ser negociada com nada. isso. A nossa saúde, ela é inegociável. Pronto, gente, vamos botar isso na cabeça. Ai, é chato? É. Você não gosta de musculação? Ok. Faz uma caminhada, sabe? E Faz qualquer funciona. coisa que funcione, qualquer coisa que você goste de uma caminhada, 30 minutos por dia, pelo amor de Deus, calça um tênis, até uma volta com o cachorro, se tivesse gostado de cachorro. Então, assim, eu acho que a gente precisa se movimentar. Nós precisamos nos Essa, movimentar. essa semana também teve uma coisa interessante. Eu fui para academia sem muita coragem à noite, segunda-feira. Aí tem que dar 1-0 para mim todos os dias, né? Quando a gente decide fazer, a gente tem que ir em frente. Então, assim, o professor passou umas 15 vezes de umas séries de corda. Eu disse, professor, pelo amor de Deus, já malhei, já fiz o que o senhor queria. Agora me dispense aí dessa corda, pelo amor de Deus. E aí ele falou assim, Alana, você sabia que 4 minutos de corda, na intensidade que eu coloquei para você fazer, que ele mandou fazer 8 segundos de corda, corda não é pulando corda, é bater na corda, sabe? Aham. 8 segundos e 12 de descanso. 8 segundos e 12 de descanso, sendo 4 a 5 minutos, é mais efetivo do que até 30 minutos de caminhada. E quando ele falou isso, mudou a minha mente. E eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito sensível às coisas que eu escuto. Eu gosto muito de falar, gosto. Não é mentira, né? Eu estou aqui falando. Eu acho que Mas bem gosto. eu gosto muito de ouvir e prestar atenção. E quando as pessoas falam com base científica, me chama muito mais atenção, sabe? Porque, de fato, a gente entender a importância, às vezes, de pequenos esforços num pequeno tempo que vai gerar para a gente um benefício. Eu vi também uma matéria essa semana, Su, falando sobre que a atividade física também para os nossos clientes no ramo imobiliário, para quem quer investir, quem quer ter a sua casa própria ou dar um plus, saltar de um imóvel para outro, também precisa de disciplina. E aí eu fiz um paralelo com o que a gente está conversando. E eu queria que você, assim, não sei se você está preparada, assim, que eu digo, com esse assunto em relação aos nossos clientes. Se o perfil de cliente hoje, que tem investido aí em bananeiras, ele é um perfil de cliente disciplinado, e aí você, porque assim, na nossa profissão pessoal, a gente conversa com o nosso cliente bastante, a gente não. A nossa questão final é imóveis. A gente trabalha com pessoas. Então, assim, geralmente a gente sabe dos hábitos deles, do que eles gostam de fazer, de como é eles, né, Su? Então, assim, isso tá ligado também. Você vê que isso tá ligado, por exemplo, os clientes que mais têm disciplina de investimento são aqueles que também são disciplinados na vida saudável, ou na vida de trabalho, ou não. Eu acho que, assim, no fundo, assim, não, assim, diretamente, mas eu acho que a pessoa que é disciplinada, ela vai ser, Bem assim, sucedida. focada.
focada. E aí ela está em um foco de querer comprar aquele imóvel. Ela vai usar aquele mesmo foco que ela usa para cuidar de si, para conseguir aquilo que ela almeja. Porque a pessoa, quando ela é disciplinada, ela só para quando ela Ela consegue. Ou uma situação assim do armadilha do destino, alguma coisa desse tipo, ela deixa de mão, mas não porque ela desistiu, porque não deveria acontecer. Mas eu acho que a pessoa disciplinada, quando eu vou querer comprar aquele carro, eu vou querer comprar aquela bicicleta, eu vou querer reformar o meu apartamento, ela vai deixar de fazer N coisas, ela vai fazer planejamento, ela vai se disciplinar naquela situação e ela vai comprar. Então, eu acho que, tipo assim, a disciplina, ela nos leva a lugares fantásticos. E eu acho que, tipo assim, quanto mais a gente conseguir se disciplinar, melhor serão os nossos resultados. Então, eu acho que super tem a ver. O perfil do cliente que está vindo para cá é cada vez mais esportista, né? Agora, em agosto, eu acho que aqui é o segundo ano que ocorre o Desafio da Serra, que é uma corrida trail, uma corrida de montanha. A maior corrida do Nordeste, na verdade, acontece em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eu acho que Ceará também, Pacoti, eu acho que é Ceará. Então, assim, porque aqui tanto tem a estrutura, a cidade, para promover esse tipo de atividades, como tem público também, né? Aqui em Bananeiras tem uma equipe de atletismo, um pessoal que corre, que compete, muitos fazem bike, né? Ou mountain bike, bike, né? Aquelas bikes de montanhas. exatamente, tem muito aqui, eu fico impressionada. Então, até a nossa chegada aqui, mim e do meu esposo, a gente se sentiu assim muito bem com isso, porque aqui as pessoas têm esse costume de praticar atividade física. Aqui, por ser o interior, às vezes o interior é mais acanhado, sabe? Mas isso, graças a Deus, tá mudando, né? A cabeça das pessoas tá mudando com relação a isso, graças a Deus. Às vezes as pessoas tinham vergonha, eu tinha as amigas que tinham vergonha de calçar um tênis e caminhar, porque vá sozinha. Não, eu vou nada caminhar sozinha, eu tenho vergonha. Meu Deus, não tem vergonha. É tua saúde, é para você e pronto. E essa questão do turismo voltado para a saúde aí, tipo, com esses. Que tem os caminhos do frio, tem agora esse que você está mencionando agora, que é novidade para mim. A gente sabe que quem faz esse tipo de atividade são pessoas que têm até um nível de condição bacana, porque as bikes cada vez mais valem, às vezes, até o valor de um imóvel, né? Ou de um É, automóvel. isso. E porque precisam ser leves, né? Para subir as montanhas ou andar nos estradões. Eu tenho bike também mas a minha não é nessas BMW toda, não. Só que a gente sabe que são as pessoas que gostam de investir e o mercado de bananeiras é um mercado que está assim, pronto. Tem pessoas da minha família que quase não vêm aqui a João Pessoa, digo, mas já foi para Bananeiras fazer a questão turismo, tem um hotel, tem pousadas e tudo mais, porque Bananeiras está cada vez mais crescendo, né? E por isso, gente, E que nós estamos aqui, ó, hoje, quando conversa com a Suelen Macedo, que é corretora de imóveis lá em Bananeiras, eu estou aqui em João Pessoa, e é isso que a internet e as redes sociais nos proporcionam, né? A tecnologia, ela estreita laços. Você está é aqui, verdade. pode entrar em contato com a Suelen para fazer até pesquisas sobre esse mercado de bananeiras. Os meus clientes, eu Exatamente. recomendo. Amanhã, inclusive, temos reunião com um cliente, né, que tem E imóvel em Bananeiras e vai estar com a Suelen, provavelmente. E próxima semana a gente vai estar com o Marco Júnior, que é broker da Remax. Como é o nome da Remax? Não é isso, Ana? Como? live. Live. Remax Como? Certo.
Remax Live. E eu queria que você falasse também sobre a sua atuação aí em Bananeiras. Eu acho que é pertinente demais, porque você tem brilhado, viu? Essa semana tem vídeo lá no perfil da Suelen, ela mostrando imóveis, e tem que ser assim mesmo, tá certíssimo. Estou me descobrindo, né, nessa profissão. Minha formação, a minha área de formação é enfermagem. E quando eu me mudei aqui para Bananeiras, conversando com a vizinha, eu acho que você tem todo o perfil. Um amigo meu estava procurando uma pessoa para ser corretora. E aí fui lá, conversei com o Marco Júnior. E na conversa ele disse: Sueli, você tem muito perfil, não sei o quê. Eu digo: tá, então eu vou estudar, vou me preparar, fazer o curso certinho, né? O que tem que fazer. E daí entrei realmente de cabeça. Cada dia vou me apegando mais à profissão, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. E não é fácil, mas nada no início é fácil. A gente tem consciência Em disso. todas as profissões, né, Suelen? Todas as Todas as profissões. Mas eu estou gostando. Bananeiras é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que nos abraça. Eu conheci pessoas maravilhosas e, tipo, me encantei por aqui. Estou gostando demais. E o mercado imobiliário aqui, graças a Deus, é um mercado que está cada vez mais em ascensão, né? E isso é bacana. A equipe, a Remax Live, é uma empresa que as pessoas são muito acolhedoras, os corretores que já tinham lá, né, me acolheram muito bem e, tipo assim, me ajudaram e me ajudam, sabe? Sempre que surge alguma dúvida, eu vejo muito isso, sabe? É um Uma imobiliária muito... diferencial, né? Inclusive, eu conheci Suelen em agosto agora, em Fortaleza. Nós fomos para um evento da Remax, o Remax Experience. Quem acompanha Isso, aqui o perfil sabe porque eu postei, e tem posts aqui falando. E, gente, quando você deixa um imóvel na mão de um consultor imobiliário que pertence à rede Remax, você deixa o imóvel não só com a visibilidade nacional, deixa com visibilidade internacional. Ninguém prepara mais os seus corretores do que a Remax. Isso é média. Vocês estão exatamente. escutando? Está escutando o cachorro latir? Isso é Então, média o meu querendo aparecer. com friozinho, tá, ó, tá no becinho, É que dormindo essa já. hora é deles aqui, né? Aí estão tudo lá fora, estão tudo gritando. Estão ouvindo, minha gente, os cachorros, misericórdia. Vou ativar aqui os comentários para a gente ver a galera se comunicar com a gente. Pois bem, Sueli, pode falar sobre essa história, assim, dessa paixão. A gente realmente chega desse jeito no ramo imobiliário. Inclusive hoje, nos safaris, conversando com uma das corretoras que você conhece, que é Cláudia, né? Ela estava falando sobre a questão da chegada de novos corretores no mercado, mas assim, a gente precisa estar junto para que a gente possa se apoiar um ao outro e a gente continuar, né? E eu acredito que seja um diferencial É que você... o Max, né? Todos ganham. Isso, Assim, é uma coisa que é fantástico pra gente, né? Ninguém quer tirar, tipo, deixar que você fique de fora ou que você ganhe, todos ganham. Então, gente, pra mim isso é super importante, sabe? Você tira um pouco, não, você tira essa história de competição e inclui a a situação, parceria. né? Então tudo isso me fez, assim, me apaixonar cada vez mais pelo modelo Remar, pela profissão, pela atividade. Então, assim, eu estou muito feliz com a professora, estou muito feliz aqui com Bananeiras. E, assim, eu espero Eu, que
Quero Eu ser espero que eu... convidado para os safaris, viu? Os safaris que tiver aí. Gente, safari. Ontem eu deve ver um post de Cris. Fala assim, não é nada da África. Safari. Os momentos em que nós, corretores de imóveis, criamos para trazer outros corretores até os imóveis. E ontem e hoje eu estive em alguns safaris aqui em João Pessoa. Um deles eu falei assim, gente, que gratidão poder entrar aqui. Foi lá no Next Tower, no Altiplano, onde Bruna Brandão, tua parceira, você conhece, né, Bruna? Do time da Remax, viu? Tem 2 imóveis lá no Maravilhosa. Altiplano. Bruninha E também, assim, Bruninha também tá arrasando, né, aí em João Pessoa. tá aqui, tá. E aí, assim, a oportunidade da gente poder entrar no imóvel, conhecer, sabe? A gente poder ver, ter acesso àquele lugar, né? Por exemplo, tendo um safari aí em Bananeiras, eu quero ir, sabe? Porque é um mercado onde a gente recebe cada vez mais pessoas de fora aqui em João Pessoa Isso. e pessoas que querem investir também no interior da Paraíba. E Bananeiras, assim, uma cidade que agora vocês estão aí com frio, daqui a pouco a gente tá com calor, aqui em João Pessoa, né? E a gente tem essa diversidade de clima, tem E, aconchego, né? Então, assim, hoje eu falei para uma das corretoras que eu digo, meu Deus, eu me sinto presenteada de estar aqui hoje, nos safaris, sabe? De conhecer imóveis bem precificados, imóveis bacana demais. E que quando a gente vê que está dentro da nossa equipe, a gente pode fazer parceria, né? isso, exatamente. Está convidadíssima para os próximos safaris que a gente vai organizar aqui. Cris e Cláudia vieram aqui já, né? Prepararam um open house, uma casa aqui, de Emanuele, também corretora aqui da Remax, tem gestão, e assim foi muito bacana, porque a gente enxerga como é importante esses cuidados, né? O homestay, a preparação para o imóvel, abrir aquele imóvel para que todos os corretores da região saibam que tem aquilo ali, saiba que aquele imóvel está disponível, fica todo mundo alinhado, porque às vezes são tantos imóveis, né? Não dá para a gente saber tudo. E às vezes Lembrar do que você tem o cliente e eu tenho o imóvel. Mas só uma falta de comunicação, a gente pode ter perdido um fechamento, uma parceria. Então, exatamente. Então, assim, o Safari e a parte dos corretores é de extrema importância para a gente criar ali, criar ali um laço, né? Fazer aquele network que a gente sabe que é importante na nossa profissão. E eu acho que cada vez mais esse tipo de evento ele deve ser promovido, porque isso gera interação, gera parceria, gera conhecimento, e tudo isso são coisas que agregam na nossa profissão. Su me diz uma coisa. Na academia, todo mundo já sabe que você é corretora de imóveis. Como é que tá o posicionamento aí, Mulher, Bananeiras? tá. Até porque interior, você também é o interior. Todo mundo se conhece, né? Então, assim, eu creio que muita gente já saiba disso, mas eu venho cada vez mais tentando me posicionar realmente aqui. E é isso, eu acho que o Instagram, né, isso que a gente está fazendo agora, é, é super importante, porque a rede entrega muito, exatamente, a rede entrega muito. Ontem, quando eu fiz aquele vídeo lá que você falou, tipo assim, eu tenho um terreno aí, eu tava querendo vender, então, tipo, daí vai chegando tudo, tudo vai acontecendo. E é Tem isso. uma pergunta aí que chegou pra gente, do Israel Quirino. Boa noite. Quais as expectativas para o futuro do mercado imobiliário? Eu vou falar um pouquinho sobre agora, vou tecer 2 palavrinhas sobre o mercado imobiliário aqui em João Pessoa, que nós estamos vivendo, e aí isso complementa
com essa área ali de Bananeiras e o de conhecimento dela. Israel, o mercado imobiliário, nós estamos no momento em que, apesar da mídia estar toda focada em política, e nesse meio que assim, amedrontando, entre aspas, a população em relação à política, e aí a gente tem pessoas que ficam um pouco mais seguras, né, para fazer investimentos. No entanto, o que eu posso te dizer é que, de acordo com os meus estudos, e que eu vejo muito o mercado internacional, o mercado externo, eu posso te dizer que nós somos um país que estamos muito bem no meio exterior. Os outros países estão olhando com bons olhos para o Brasil, né? Onde a inflação está, onde os outros países, por exemplo, os Estados Unidos agora está nessa retração, né, no mercado, mas a gente não está com isso aqui. E o que é que isso significa em maneira geral? Significa que a gente tem mais pessoas dispostas realmente a investir. João Pessoa e a Paraíba, eu costumo dizer que é a pérola do Brasil. Nós somos, sim, um estado pacato, um estado tranquilo, de bons investimentos. Recebo sempre perguntas de meus familiares. Alana, uma locação assim, assim, assado aí em João Pessoa, quanto tá? E o diferencial entre cidades vizinhas é extremamente expressivo. Então, eu posso te dizer que as expectativas para o futuro do mercado imobiliário agora, nos próximos dias, são expectativas positivas. Não com base nas minhas expectativas, mas com base nos dados que a gente vive olhando, sabe? Os dados que eu olho, os dados que meu broker traz, os dados que os nossos brokers traz e a rede Remax traz, são dados consistentes. São dados que eu vou dizer aqui a vocês. A gente vendia há 2 meses atrás um imóvel a cada 30 segundos. E agora esse tempo baixou. A Remax vende um imóvel a cada 20 segundos. Então, assim, por que não ter expectativas super positivas, né, Su? E exatamente. Bananeiras, e essa conversa aqui entre a João Pessoa e Bananeiras e outros mercados que eu quero conversar é sobre essa expectativa positiva. Agora vai com você, Su. Depois de uma aula dessa, né? Não, dados. Sem O que é que eu vou dizer? Vou só aplaudir. É isso aí, tudo que você falou. Expectativas são, eu vejo assim que as expectativas são sempre as melhores, sabe? Eu acho que o mercado imobiliário, ele mostrou agora que nunca, eu acho que nunca é falho, nunca é perdido você investir no mercado imobiliário, porque é sólido e eu acho que as expectativas sempre são as melhores, inclusive aqui para Bananeiras, né? Eu acho que, inclusive, esse é o tema que você vai abordar com o Marcos Júnior, né, Alana? Mas semana. Assim, não se acaba assunto não, minha filha, com o corretor. A gente tem conversa demais. A gente vai passar aqui várias horas. Inclusive, nós estamos com expectativas de alguns lançamentos aqui em Bananeiras, né? Lançamentos de condomínio. Creio que agora, no próximo ano, já teremos novos empreendimentos, porque nós já temos aqui, se a memória não me falhe, 17 condomínios. Então, uma cidade do interior, pequena, com um número desses de condomínio e com a expectativa de chegar mais, a expectativa, então, do mercado realmente é boa, né? E o turismo aqui cada vez maior, atraindo cada vez mais pessoas para a cidade. Esse final de semana que passou, recebemos aqui a maior feira de turismo rural do Brasil. Foram 3 dias aqui de apresentação, de estandes de pessoas de vários lugares do país. Do mundo, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso eu acho
ao mercado imobiliário, né? São os eventos que acontecem no São João, o São João com atrações internacionais. É, teremos eu vou até falar um pouquinho aqui que vai ter o Oktoberfest, que é também um evento mundial, né? Em algum do mundo, do país. Então, assim, a cidade vem se desenvolvendo cada vez mais, vem acompanhando o crescimento do mercado imobiliário, porque Bananeira por conta dos condomínios, né? Então, assim, aqui a expectativa E aí em é Bananeiras sempre tem a questão do investimento, tem de vários valores, né? Porque há exemplo desse que nós vamos ter na nossa carteira de imóveis, que você vai ter na sua carteira de imóveis, eu me surpreendi por ser em condomínio, né? Um condomínio novo que foi recém-entregue, mas já tem casas construídas, a exemplo dessa, que vai entrar, eu acredito que num preço bem bacana. E assim, aquela coisa de, é muito caro entrar num condomínio em Bananeiras, vai se desmistificando porque as grandes construtoras estão investindo aí em Bananeiras e dando acesso a outras pessoas, né? Pelo menos foi esse o meu olhar, assim, que eu tive. exatamente. E o cliente que ele escolhe investir em bananeiras, ele tem várias possibilidades, né? Ele tem a possibilidade da alocação por temporada. Ah, mas ele quer financiar. E aí, com financiamento, ele já aluga a casa dele por tempo, o aluguel por temporada. Já paga aquele financiamento, ele tem um bem que ele usa, ele tem um suporte aqui em Bananeiras para ficar, que é um bem que dá rentabilidade para ele, né? A história do ativo e do passivo. Então, assim, aqui em Bananeiras, a grande maioria das pessoas, eles têm seus imóveis e, tipo, o financiamento bancário, ele vale super, super a pena. Até porque se você pagar 10 anos de um financiamento, 15 anos, 20 anos, seu imóvel não vai estar aquele mesmo preço, ele vai valorizar durante todo esse período. E se você se preparar e locar por temporada, aí é que a vantagem vai lá para cima, né? E no São João a gente procura imóveis para alugar, né? Su, deixa eu te dizer uma notícia. Chegaremos ao fim. Não, é que a gente conversando, essa mulher tava pura nervosismo, minha gente. Vocês não sabem, não, viu? Que ela tava bem nervosa, ansiosa aqui pra live. E a gente, ó, vai fazer 1 hora de live. Você está de parabéns com todo esse conteúdo. Muito bacana conhecer a sua história. É mais uma mulher que eu venho aqui publicamente admirar, né? 2 filhos e assim, conciliar e ter essa história da dinâmica do dia a dia é fantástico. Poder também inspirar outras mulheres a saber que tudo se encaixa, tudo tem seu tempo e a gente consegue sim, né? Ter tempo pra gente. Eu quero te dizer que em Fortaleza eu olhei para você e você foi um exemplo para mim de saber assim que você tinha saído de Bananeiras e foi lá para Fortaleza, sabe? Aprender, dedicou dias ali conosco. Eu também saí de uma pessoa para ir ali aprender, né? Tá atenta ao que a Remax tem para nos ensinar. E aquele evento foi muito sobre inteligência emocional, né? Sobre a questão da mente. E vou fazer assim, confessar aqui para vocês que não é fácil a gente fazer as conciliações do psicológico com o físico, mas depois que a gente entende qual é o nosso ponto ali de equilíbrio, que é o que eu estou fazendo esses dias, sabendo que eu estou correndo atrás, assim como você mencionou aí, sobre o que você pensou, né? Quando você teve o seu time de, peraí, vou atrás da minha saúde, vou me colocar em primeiro lugar, vou ter tempo para ir malhar e esse compartilhar seu, de dizer assim, quando eu não vou, eu me culpo. Aí eu me sinto abraçada por você, que é mulher, que é mãe de 2 filhos, que
trabalha, entendeu? E eu me sinto abraçada de saber que quando acontece comigo, não é só comigo, acontece com outras pessoas. E esse é o objetivo do Conversa com Corretor, porque às vezes a gente fica do outro lado, ou em casa, ou na nossa tarefa de trabalho, pensando que as coisas acontecem só com a gente, mas não é. Acontecem com outras pessoas também, então eu me sinto abraçada. Opa, travou. E assim, sabe, Alana? Pode falar. Tem dias que vai ter dias que a gente não vai conseguir ir. Vai ter dias que a gente não vai conseguir ir. Mas o psicológico da gente vai estar ajustado para isso. Hoje você não vai conseguir ir. Você tinha que ir um compromisso cedo, uma viagem, ou seu filho está doente, enfim, vai ter aquele dia. Mas tem aquele dia que você quer. É a exceção, né, Su? Exatamente. Tem aquele dia que você sabe, eu poderia ter ido. Você vai saber diferenciar o dia que não dá, hoje não dá, hoje não deu. Mas também você vai saber, eu falhei comigo. Sabe? A mente da gente, ela ajusta isso no nosso interior. Então, assim, isso também é muito importante, sabe? A gente entender que vai ter dias que vai dar e vai ter dias que não vai dar. Mas procurar ao máximo sempre cumprir com as nossas primeiras atividades do dia, que é cuidar da gente mesma, né? Que como diz aquela música, a gente é o nosso próprio lar, você é o seu próprio lar. Então, cuide do seu lar, da melhor e da maior maneira possível que você conseguir. Da melhor maneira possível. Eu quero te agradecer por esse tempo. Vou lhe dar aí um espaço para você fazer as suas considerações. Quero agradecer aqui a muitas pessoas que passaram por nossa live. Essa live vai estar salva no canal Conversa de Corretor, tá? E vai também subir para o Spotify. Conversa de Corretor tem um podcast, no caso, hoje é o nosso 6º episódio, nossa 6ª conversa. Então, assim, se você perdeu o início, se você quer conhecer um pouco da história de Suelen, você também pode encontrar no Spotify, no YouTube, e ela também vai compartilhar nas redes sociais dela. A gente está aqui com esses espectadores e tivemos muito outro Sul passando aqui na nossa live. Os que eu pude falar, eu falei, acenei aqui. Quero agradecer a você por esse tempo, pela sua dedicação e dizer quanto que eu aprendi hoje com você. Essa mulher que é mãe e é uma excelente corretora de imóveis que está brilhando aí. Amém, Deus. Alana, primeiro eu que te agradeço, né, por esse convite maravilhoso. É um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar. Eu acho que até muita gente acha que eu sou chata, que vamos para academia, vamos treinar, vamos não sei o quê. Mas é porque eu acho que isso é tão importante para a gente, sabe? Que, tipo, eu queria que todo mundo fosse também, que todo mundo fosse comigo, que todo mundo tivesse esse foco, essa visão, na verdade, que, tipo, não é para ter um corpo bonito, não é para emagrecer, na verdade, é para você cuidar da sua saúde. O resto, como eu falei, eu acho que vem de bônus, vem de brinde. Então, assim, eu agradeço demais a você por esse espaço. Estou aqui em Bananeiras como corretora, disposta a ajudar vocês a encontrar o imóvel do campo, o imóvel na serra. No que eu puder, estou aqui à disposição. Você também foi, assim, exemplo para mim, desde o Max Meeting, que a gente não conheceu, mas nós subimos lá no palco. Então, eu acho que quando a gente, assim, alguém enxerga alguma coisa, algum na gente, então, tipo assim, eu digo, é meio que como se eu tivesse pegado na sua mão naquele dia, sabe? Tipo assim, ela tá na mesma situação que eu, ela tá no meu time, ela tá caminhando junto comigo.
Então, assim, foi a E olha, sensação que eu gente, a tive. gente está no início, viu? Nós estamos no nosso primeiro ano de atuação no mercado imobiliário. Eu falo com muito orgulho, sabe, Su? Porque Eu também. a gente entrou no time certo, sabe? As pessoas acham que é porque a gente está encantada com isso, com aquilo outro. Não, é porque a gente entrou no time certo, a gente entrou se associou a uma empresa correta, uma empresa ética, né? E uma empresa que nos dá a oportunidade de tanto de não parar de ter conhecimento, como eles acreditam também a gente. E essa é a empresa que prega no todos ganham. E esse é um dos motivos que o Conversa com o Corretor não é uma conversa comigo sozinha. É uma conversa sempre com o corretor. E porque o corretor, ele conversa várias coisas. Veja, se a gente não chega na casa de um cliente, a gente precisa ser um psicólogo. Às vezes a gente chega na casa de um Ah, cliente, a gente precisa dar uma injeção de ânimo para que ele possa fazer algo por ele. N coisas que o corretor conversa, né? Às vezes até foge da nossa alçada, que vai para as áreas jurídicas aí, nos entrelaços de documentação. Mas assim, o conversa com o corretor é isso, né? E a gente poder... eu ia comentar, fazer esse adendo, que o dia do corretor é comemorado juntamente com o dia do psicólogo. Eu acho que isso não era Não é coincidência. por acaso, não, Não né? é por acaso, né? Eu atendi uma cliente que estava passando por um processo de divórcio e, tipo assim, talvez eu saiba mais da história desse divórcio dela do que a própria família. Então, porque ela, naquele momento, se sentiu confortável em me explicar toda aquela situação. Então, tipo assim, a gente entra na casa do cliente, a gente entra na história de vida do cliente. Então, assim, também parte por o estado espiritual, mental nosso, tem que estar muito preparado para diversas situações do dia a dia, né? Então, assim, isso é uma coisa muito, muito legal também dessa profissão, sabe? Porque a gente entra em situações que jamais acharíamos que teríamos conhecimento, que participaríamos daquilo ali, mas quando o cliente ele se abre e faz, traz o assunto bem pessoal, bem íntimo, para a gente, eu me sinto, assim, de certa forma, bem, porque eu acho que eu passei a segurança que eu gostaria de passar Sim. para o cliente. Então, isso eu me sinto já realizada. Outra coisa, só voltando um pouquinho ao assunto, assim, uma brincadeirinha que eu ia comentar na hora também da atividade física. Como é que eu vou aguentar aqui, Alana? Às vezes as casas faraônicas, 3 andares, tá subindo escada. Acontece às vezes o imóvel ainda está em obra e a gente quer lá, o cliente desesperado, querendo ver, tem que pular uma janela. Tem os perrengues chiques também, viu? Que a atividade E se a gente não tiver pronta, disposta, a gente não sobe nem 3 degraus, né? exatamente, Verdade. É exatamente. E verdade. isso não é a questão do peso, né? Isso é a questão do sedentarismo. Às vezes você É isso. não faz nenhum tipo de atividade física, quando sobe um lance de escada já está cansado. É verdade, é verdade. E Então, pode eu falar. Só voltando aos agradecimentos, eu agradeço imensamente a você pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu participei, estou participando de uma live, né? Peço até Ai, desculpa que pelo maravilha. nervosismo, mas gostei bastante. Espero que daqui seja a primeira de muitas, com outros Muitas, corretores, com com outros, certeza. com outros assuntos. Espero que realmente eu tenha passado o que realmente eu gostaria de dizer é que, tipo, vamos praticar saúde, atividade física, que é saúde, exercício é vida, exercício é remédio, é uma terapia. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a Isso. todos que participou, aos colegas que Esperamos disponibilizaram. ter respondido bem, né? O Isaac. Acho que foi Isaac, Exatamente. não foi? Israel, Israel. meu colega aqui de Bananeiras, meu parceirão, e tá essa hora em Gramado, e eu tô me sentindo muito prestigiada, viu? Porque a Alana tá curtindo lá com a namorada em Gramado e ainda tirou Olha, um pouquinho para prestigiar a nossa para live. prestigiar. É.
É, E mexer com o nosso neurônio, né? exatamente. Para você ver, né, como o pessoal da Remax é parceiro. Eles É fazem verdade. tudo para E a gente conta um com o ficar outro. junto. Então é isso, gente. O Conversa de Corretor fica aqui hoje. Eu te espero na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira a gente vai estar com o Marco Júnior conversando sobre essa abertura de mercado imobiliário lá em Bananeiras, que é a área que Suelen atua. E eu conto com a sua presença, entre outros assuntos, viu? Porque Marco Júnior também gosta de conversar, né, Su? Então, eu Muito, te espero na próxima muito. quinta. Eu acredito que a próxima quinta seja o dia 26, 19 horas e 47 minutos. A gente tem um encontro aqui no Conversa de Corretor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Su. Muito obrigada, viu? Vou Obrigada, demorar Alan. aqui ainda um tempinho, que é para eu salvar a live e Tá. depois subir. Vou descobrir aqui as coisas, tá? Um beijo. Obrigada, pessoal, corretores aqui, parceiros de Bananeiras e região. Obrigada demais. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigadão. Tchau, tchau.